Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre a virada do saldo delta, né? De positivo para negativo ou de negativo para positivo. Lembrando que não basta só ter a virada, esta virada tem que se materializar em resultado. Esforço versus resultado. Se você tem a virada do saldo delta de maneira agressiva e mesmo assim o box não fecha acima ou fecha abaixo, ou seja, contrário ao movimento prévio, o que acontece? Acontece o fenômeno chamado divergência de delta, que isso significa o que? A absorção. Vamos ver aqui o exemplo desses três candles. Essas três setas que eu marquei aqui é o raio, é isso aqui que você está vendo, ó, esses três raios X aqui, ó. São esses três candles que eu marquei aqui numa visão mais holística. Dando o raio-x são esses três candles que você está vendo aqui, tudo bem? Vamos ver aqui uma coisa interessante. Perceba. As divergências de delta demonstram a absorção na formação do candle. Perceba o saldo comprador e mesmo assim o box fechou para baixo. Olha só, tá? Eu sei que aqui, ó, fechou abaixo. Você está vendo? Ó, fechou abaixo, fechou abaixo, fechou abaixo. Nesse caso aqui eu estou usando o exemplo de gráficos de Renko. O saldo delta extremamente comprador e mesmo assim não se materializou em deslocamento real. Tudo bem? Sinal evidente de absorção nos níveis de preço, ou seja, o comprador agrediu mais durante a formação destas barras, mas não conseguiu frear o movimento baixista. Isso significa força na continuação do movimento de baixa. Vamos ver agora esses exemplos aqui, ó. Perceba, este candle aqui é este candle aqui, ó. Exatamente esse candle aqui, ó. Ou seja, o saldo extremamente comprador, contudo foi anulado pela absorção. Perceba na formação deste candle aqui, deixa eu pegar outra, deixa bem bonitinho para você aqui. Perceba na formação deste candle aqui, olha só os números, mensure os números. Olha só as agressões de compra do lado direito e as agressões de venda do lado esquerdo. Olha como o comprador foi extremamente mais forte que o vendedor. Perceba, 210, 205, 295, 130, 105, olha só a diferença de compra e venda. Olha como ele agride muito mais, olha a comparação entre as agressões por nível de preço. Olha isso aqui. Você está vendo como está um desbalanceamento comprador muito maior, mas mesmo assim o preço fechou abaixo, olha só. E aí você vai olhar o saldo delta, olha aqui a flecha. Olha o saldo delta deste candle, desta barra, desse box do Renko. Extremamente comprador. Mesmo assim, o box fechou abaixo. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que no que pese na formação deste candle, o comprador ter agredido mais, o seu ímpeto, a sua vontade de frear esse movimento não se materializou em resultado. Ele foi absorvido. Isso chama-se divergência de delta, onde o saldo é comprador, mas a barra fecha abaixo, ou vice-versa. Isso mostra a força, nesse caso dos vendedores, na continuação, na promoção desse movimento baixista. Perceba, olha aqui de volta, divergência de delta, olha aqui de volta, divergência de delta. Perceba quantas divergências de delta, onde o saldo ele é comprador, mas mesmo assim o preço cai. Agora isso pergunta, é esta virada de saldo delta que você procura? Não é esta virada de saldo delta que você procura, porque não se materializou em resultado. Agora, mais uma vez aqui, ó, extremamente forte, olha aqui, ó, 555 compradores saldo delta e mesmo assim o preço fecha abaixo. Perceba, com boletadas, com imbalances de compra. E daí mesmo assim o preço fecha abaixo. Isso chama-se divergência de delta. Isso aqui é a absorção pura e simples na sua essência. E olha como o Footprint Charts, ele esfrega na sua cara. Fala, trader, fica esperto. Fique esperto, tem ação de compradores nesses níveis de preço. O comprador está tentando, mas ele não está conseguindo porque, por enquanto, o vendedor é mais forte. No que pese o vendedor não estar agredindo, ele está absorvendo todo o ímpeto dos comprados. Mas fique esperto porque tem comprador na área. E quando ele conseguir frear este movimento prévio baixista, o comprador já está mostrando desde aqui de cima que ele está querendo aparecer. Por enquanto ele não aconteceu, por enquanto continuação do movimento de baixa, por enquanto os vendedores são mais fortes. Mas quando houver a reversão desse movimento, aqui agora, ó, quando houver a reversão desse movimento, você sabe que já o comprador está atuando em vários níveis de preço. Você sabe que o comprador está tentando. E quando ele conseguir pela primeira vez, fica esperto.
Porque ele já demonstrou que ele está querendo aqui, mas por enquanto o vendedor está fraco, está forte, o vendedor está forte. Mas quando o vendedor mostrar fraqueza e o comprador finalmente aparecer e conseguir reverter o movimento, fica esperto. Porque existe uma grande probabilidade, com base no histórico recente passado nesta pernada de baixa, que quando o vendedor mostrar fraqueza, o comprador apareça de maneira agressiva, porque ele já está tentando fazer isso agora e não está conseguindo. Você percebe a interpretação, meu amigo, minha amiga trader? A absorção, ela tem dois viés. Aprenda isso. Isso é uma interpretação um pouco avançada, mas que vai mudar a tua concepção do preço, principalmente com a utilização dessa ferramenta Footprint. Você percebe que aqui mostra a absorção, mostra a força dos vendedores. Continuação da tendência de baixa. Até quando? Até quando eles não demonstrem mais força. Até quando o vendedor demonstre fraqueza. Quando o vendedor demonstrar fraqueza e finalmente o comprador conseguir virar de maneira agressiva o saldo delta, ou seja, esse esforço do comprador, tá, realmente conseguir ter resultado, você sabe que existe uma grande probabilidade, com base no histórico passado recente do preço desta pernada baixista, de que realmente o comprador faça a reversão de movimento, porque ele tem tentado, ele tentou aqui, ele tentou aqui, ele tentou aqui, mas por enquanto os vendedores eram mais fortes, até que o vendedor deixa de ser forte, e o comprador continua através de boletadas. Olha como é que é claro, olha como é que o preço conta uma história para você. Olha só que aí ele finalmente ele consegue fazer a virada, ó. Ele consegue fazer a virada, ó. Tudo bem? E daí ele faz a virada e daí você começa a ver boletadas de compra se materializando em resultado, realmente jogando o preço, deslocando o preço contra esse movimento prévio baixista. E você sabe que o comprador ele estava forte em toda, ele apareceu em vários momentos aqui. Ele não conseguiu, mas ele apareceu em vários momentos. Então, quando ele consegue, você sabe que existe a real possibilidade de pullback. É isso que eu quero que você entenda. A absorção mostra força na continuação do movimento prévio, que nesse caso baixista, a força dos vendedores. Mas também demonstra que tem comprador na região, neste exemplo. E quando a venda mostrar fraqueza, fica esperto com isso. Você entendeu? Aí você tem aqui no final desse movimento, ó, perceba o volume na extremidade inferior, a absorção dos vendidos por parte dos compradores, start agressivo de movimento altista. Olha aqui, ó, eu estou aqui sem o nosso volume profile, mas você sabe que essas barras amarelas aqui é o fator volume, certo? Certo. Fator volume não, ele demonstra pra gente quando há um grande volume unilateral, seja comprador ou vendedor. Você, só de olhar os números você percebe que o volume maior está na parte de baixo. Padrão B. Padrão B. Olha o padrão B se formando aqui e ele não se materializou em resultado. Chega aqui no final, ele não deu continuidade. Tudo bem? E na sequência, aí, ou seja, olha como é que o vendedor chegou forte aqui, ó. Olha como o vendedor, ele apareceu forte no final desse movimento. Não houve a exaustão dos vendidos. 210, 525, 455, 370, boletada à venda, e daí chega um momento que o preço, ao saldo delta extremamente negativo, ó, 615, menos 355, mas chega uma hora que o preço para de cair. Aí você tem, ó, tem todo aquilo que eu falei, você tem o padrão B, você tem aqui o nível de controle aqui embaixo, tá? E aí não se materializa em resultado, e daí começa a ter agressões de compra contrária na defesa da região, e finalmente agora, desta vez, os compradores começam a defender. Aí você vê aqui, ó, 215, 135, e daí de repente você vê o vendedor some, ó. Cadê vendedor? Cadê vendedor? Cadê vendedor? Cadê vendedor? Cadê vendedor? Boletada compra. Boletada compra. Boletada compra. Boletada compra. Meu amigo, meu amiga trader, tá muito claro para você que já é leitor de fluxo o que está acontecendo aqui, que o vendedor ele foi absorvido e daí ele perdeu o interesse, tá? Ele perdeu o interesse e daí o comprador começa a acelerar de maneira agressiva. Aí sim esta virada de delta te ajuda. É esta virada de delta que você está procurando. Uma virada de delta que se materializou em resultado. Às vezes você não vai, Oliver, mas aonde que eu entraria nesta operação? Bom, aí são questões de gerenciamento de risco. Eu, Oliver, entraria aqui já, ó. Quando eu percebo que o vendedor foi absorvido aqui, porque o que aconteceu com esta barra? Você sabe, nós tivemos a abertura desta barra aqui, essa barra foi totalmente vendedora, ela caiu, o vendedor forçou, chegou aqui, fez uma mínima e daí começa a aparecer compra.
Aí vem aqui, ó, 205, 135, fraqueza, fraqueza, aí você fica olhando, cadê vendedor, cadê vendedor, cadê vendedor, boletada compra, boletada compra, boletada compra, aqui eu já assumiria risco, né? Isso sou eu. Aqui, ó, nesta brincadeira, neste nível de preço aqui, ó, nesses imbalances compradores e na falta de vontade do vendedor na defesa após a absorção, eu assumiria risco. Aqui você já compra. Você não precisa necessariamente esperar fechar o candle. Perceba que aqui ficou muito fácil, muito visível, né? O vendedor foi absorvido no final desse movimento e daí ele deixou de agir, e daí começaram a ter as boletadas de compra. É aqui você compra, aqui você assume risco, gente. Aonde você vai pôr o seu stop, eu já expliquei para você, aonde que é o último nível de concentração do volume, você põe o teu stop aqui embaixo, e você compra aqui em cima, e você paga para ver. Daria aqui 1, 2, 3, 4,5 pontos no dólar. E você paga para ver, vale a pena, a probabilidade está muito grande. E você pega uma pernada dessa, meu amigo, de uma maneira prática e objetiva, e olha como o preço, o footprint, ele mostra para você, olha como ele mostra, né, a reversão do movimento, a virada de delta, start de movimento de maneira agressiva, os imbalances de compra, e daí você fala, olha, Oliver, mas aqui o saldo foi vendedor, nesta barra aqui, ó. Mas eu te pergunto, o saldo foi vendedor, mas se materializou em resultado? Não, a barra fechou acima. Força na continuação da tendência de alta. Aí, ó, boletada compra, boletada compra, boletada compra, 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 push up, e o preço começa a subir, você vai ficar inerte, você vai ficar olhando, você tá vendo o comprador, ele revertendo o movimento na sua cara aqui, na sua frente. O footprint, ele fala com você, fala, olha, houve absorção, olha, sumiu o vendedor, olha, start de movimento. Olha como é claro você ler fluxo com esta ferramenta. Olha a virada agressiva de delta que se materializando em resultado. Olha, foi absorvido aqui o vendedor, continuação da tendência de alta. Tá? Então é isso que eu estou dizendo para você. Olha o poder analítico que esta ferramenta te traz. Basta você entender os sinais, basta você saber ler o footprint, basta você saber ler um pouco de fluxo. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Se você está estudando, você está chegando aqui, como eu falei nas outras aulas, você está tendo um clique na sua cabeça, se você já é leitor de fluxo. Tudo isso que eu falo para você faz muito sentido, porque no final das contas é isso que você nem sabia que você estava procurando quando você olhava o Times in Trades, o book de ofertas e o Volume at Price. É exatamente isso que você procurava. Você procurava a absorção, anulando o movimento vendedor, você procurava a exaustão, você procurava a agressão, o start de movimento com o deslocamento real do preço, você procurava a distribuição do volume, para caracterizar essa distribuição do volume como níveis de suporte e resistência, pontos de briga. É isso que você procura quando você faz o tape reading de maneira raiz. Mas você procura em ferramentas que não são tão intuitivas, são mais difíceis de serem entendidas a primeiro momento, mas são as ferramentas mães. Tá? Isso aqui que você está vendo no footprint nada mais é do que o próprio Times in Trades, compilado de uma maneira visual muito melhor, muito sistematizada, porque onde fica clara a absorção, onde fica claro o start de movimento, onde fica claro o push up, força na continuação da tendência. É tudo muito racional, é tudo muito objetivo, não existe subjetividade de análise. O preço fala para você, olha, é isso. É claro que pode dar errado na sequência o preço continuar a cair, é claro que pode, tudo pode acontecer, mas dentro de um cenário de probabilidades, aqui se você entra comprando aqui, a chance de você ter ganho é muito maior do que a chance de ter loss. Você vai ser estopado? É claro que você vai, mas você vai ser estopado uma, duas vezes, você vai ganhar 5, 6 vezes. E aí é questão de gerenciamento de risco. Controle emocional, mindset. Mas olha como existe uma objetividade de análise na interpretação do footprint charts. Coisas que não acontecem, por exemplo, com o Times in Trades. Você não consegue, dentro daquela histórico de fita passando de maneira frenética, com um robozinho de 510, 510, 510, 510, 510, entender esta compilação de dados de forma visual assim. Dentro do candle, dentro do gráfico, vendo a reversão de movimento, se materializando realmente em deslocamento. Faz sentido ou não faz sentido, meu amigo, minha amiga trader? Será que isso não é poderoso? Será que isso não vai te ajudar? Muita gente me fala, cara, mas isso me atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha mais do que ajuda porque você não sabe ler o footprint.
Se atrapalha mais que ajuda, porque de repente você não sabe ler bem o Times in Trades ainda. Você não tem o domínio completo. Mas com este curso, com essas ferramentas analíticas, eu tô te mostrando, eu tô te provando que aqui existe uma grande chance, uma grande probabilidade de finalmente você entender o fluxo de ordens. De você entender o tal do tape reading. Que pouquíssima gente, na verdade, sabe usar. É aqui, olha como facilita. Olha como facilita. E só basta você entender os sinais. Que não é tão difícil. É tempo de tela, treino. Assista esse curso, essas aulas, quantas vezes foram precisas. Pega e vai no gráfico, no simulador de mercado ou com o gráfico parado e vai procurando isso. Vai criando confiança na sua leitura. Vai verificando se esses sinais que eu estou te passando realmente funcionam. E quando funcionam, em que nível ele funciona. Né? E você cara, você vai ter um clique na sua cabeça e fala, cara, faz sentido. O negócio é por aqui. É aqui que está o gatilho de entrada. É aqui que eu assumo o risco. É isso que eu estou procurando. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Foi claro? Eu acho que foi muito claro. Vamos para terminar essa parte e depois trazermos a nossa tela aqui de maneira muito clara e objetiva. Perceba agora que eu tenho aqui uma visão mais macro e a mesma tela. Então, é o mesmo gráfico nesses dois momentos, gráfico número 1, e aqui é um segundo momento, gráfico número 2. Perceba, olha aqui como fica claro, né? Você vem aqui numa pernada forte de alta, certo? E chega aqui, o preço começa a lateralizar. Aí vamos tirar o raio-x desse momento para você entender o que está acontecendo. Perceba no exemplo ao lado, ou acima, todos os elementos que estudamos até agora. Perfil P Profile, vamos ver aqui, ó. Olha só a distribuição do volume, o profile na cabeça, o perfil P. E daí você vê o saldo delta, olha aqui embaixo o saldo delta, extremamente comprador. Com um fator sequencial na sua base, imbalances de compra, briga na concentração do volume na cabeça do candle, padrão P. E daí você vê que, diferentemente dos movimentos anteriores em que isso estava estava tendo um resultado efetivo no deslocamento do preço, você vê aqui que não está tendo mais deslocamento. Ele parou, ele freou. A maior concentração de volume foi na cabeça, mostrando aqui que a defesa briga na região que está tendo absorção. O saldo delta é extremamente comprador, mas não conseguiu mais jogar o preço para cima. E na sequência, você vê o preço começa a cair. Mas ainda de repente você olha a distribuição do volume. Olha a distribuição do nível de controle. Ele começa a trabalhar acima e agora começa a querer trabalhar mais abaixo. Perceba. Tá? Padrão, todas as confluências. O padrão P, nível de controle querendo trabalhar abaixo. Tudo bem? Tranquilo? E daí você vê, ó, o saldo extremamente comprador, a absorção acontecendo e começa a entrar a boletada de venda. Imbalance de venda, imbalance de venda, imbalance de venda. Aqui, se você está treinando, aqui já teve sinal de venda para você. Aqui já teria dado uns 5, 6 pontinhos no dólar. Mas digamos que você não pegou isto. Né? Porque aí se você for olhar, ó, daqui para cá não houve uma virada agressiva de delta. Mas aqui já começou a ter a virada agressiva. Menos 240. O vendedor apareceu, jogou o preço. Na próxima barra, o comprador jogou o preço para cima. Mas aí o que aconteceu? O vendedor finalmente mostra força. Fator sequencial de venda, boletada venda, e ele promove um movimento, start de movimento agressivo, fazendo push down, jogando esse preço para baixo de maneira agressiva. Leia o preço comigo. Final de movimento altista. Padrão P, volume na cabeça, absorção, níveis de controle cada vez mais baixos, níveis de controle aparecendo cada vez mais baixos. Tá? A virada de um saldo extremamente comprador para um saldo neutro. Saldo neutro mostra o que aqui? 30 não é nada. Tá? É praticamente neutro, equilíbrio entre oferta e demanda, entre compradores e vendedores nesse segundo candle. Nesse terceiro candle, você começa a perceber o quê? Nesse terceiro candle, você começa a perceber justamente, você começa a perceber o domínio dos vendedores. Os vendedores começam a dominar esta região como um todo. Tá? Primeiro, eles absorveram os compradores aqui em cima, no primeiro momento. E no segundo momento, olha as boletadas, olha os imbalances de venda. Eles mostram força. Mas, por enquanto, eles não conseguiram startar. Aí você vê o preço brigando aqui em cima. Gente,
Quem faz leitura de fluxo tem um pouco mais de experiência, sabe que esta região ficou clara aqui, que essa região ela se transformou no quê? Se transformou o quê? Você vai aprender isso comigo nas próximas aulas. Essa região está se transformando numa grandiosa resistência, pois o vendedor absorveu o comprador e o vendedor começa a boletar. Tem vendedor aqui em cima, na cabeça, o vendedor está aqui, ó. O vendedor fala, aqui não passa, aqui tem vendedor. O vendedor aparece de maneira passiva na absorção e de maneira agressiva, agredindo. Nem sempre de imediato, já no candle subsequente, você vai ter o start de movimento. Nesse caso aqui, você já teria a oportunidade de vender aqui, ó. Tá? Aqui nesses embalos de venda aqui, ó. Nesta região aqui, você já poderia ter feito um scalp de 3 a 5 pontos no dólar. Um pouquinho mais até. Tá? Mas se você não vende aqui, o preço continua subindo. E você vê que ele sobe, ele volta a testar aonde? Esse teu nível aqui em cima que você sabe que é resistência, e aí você vê o comprador sem vontade, sem disposição, o comprador chega fraco aqui, ó. Olha só, ele chega fraco aqui, tá? E daí na sequência o preço volta a cair para esta região, que é domínio de vendedor, certo? E daí você começa a ver fator sequencial, venda, 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 venda. Meu amigo, minha amiga trader, olha o start do movimento aqui. Olha o start de movimento aqui. Isso aqui é venda. Você tem que pegar e botar coragem. Você entra vendendo aqui, põe teu stop aqui em cima e paga para ver. Vale a pena o risco. O stop curtinho aqui de 3 pontos e meio, 4 pontos no dólar, com essa volatilidade louca que está o mercado hoje, né? Isso stop curto, vale a pena. Existe uma grande probabilidade de você entrar vendendo aqui. Esta região é dominada por vendedor. O vendedor falou, olha, eu estou aqui. Aqui não passa, aqui comprador, se você quiser romper essa região, você vai ter que forçar. Te pergunto, o comprador está com vontade de forçar essa região? Olha aqui, nesse segundo momento, tem comprador com vontade e disposição de forçar? Não, o comprador não está mais presente aqui, ele está fraco. Olha a diferença de quando ele estava forte, olha aqui, ó. Isso aqui é força compradora, não isso aqui. E o vendedor está forte nessa região. E daí o preço, você poderia ter feito um trade aqui, não fez, o preço subiu, ele começa a voltar, começa a ter fator sequencial de venda, a gente vende e acredita, põe stop aqui em cima. É isso que eu estou falando para vocês. Existe uma grande chance de trade aqui, meu amigo, minha amiga trader. Aí você olha nos candles, volta para os candles aqui, olha só, é isso aqui que você vai estar vendo. Você vai estar vendo a formação do pavio, e a gente sabe que na periodicidade dos candles, o que é pavio? Que esse candle ele já foi totalmente comprador, alguma coisa aconteceu aqui que não deixou o preço continuar a subir, ele continua a cair, e começa a cair. E na sequência, você vê aqui, ó, start de movimento, fator sequencial de venda. Você vende junto, põe teu stop aqui em cima e acredita, e paga para ver, vale a pena assumir risco. Você já tinha visto a absorção nesse primeiro momento. Tudo bem? É isso que eu estou tentando te ensinar, tá? Então perceba nos exemplos ao lado, o perfil P Profile, acumulação do volume na cabeça do candle, aqui em cima, saldo extremamente comprador no final do movimento altista, sendo totalmente absorvido de maneira passiva pelos vendedores, demonstrando que nesta região há vendedor forte, aqui, saldo extremamente vendedor, entrada de fluxo agressivo vendedor, promovendo a formação do pullback, dando início à pernada de baixa, venda, venda, fator sequencial venda, start de movimento, jogando o preço para baixo, a virada do saldo extremamente comprador para um saldo negativo. Tudo bem? O nível de comprometimento que era antes ascendente, 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 ficando descendente, a virada do delta. Faz sentido tudo isso ou não faz sentido, meu amigo, minha amiga trader? É uma análise objetiva com base em probabilidades reais ou não é? É isso que eu estou dizendo para você, tá? Então, indícios claros de defesa da região promovida pelos vendedores. O comprador tentou romper a resistência. Que resistência? Eu te mostrei que aqui, nesse nível de preço, em virtude desta ação, surgiu uma grande resistência, tudo bem? O comprador tentou romper este nível de preço, não obteve êxito, tá, em continuar trabalhando em níveis mais altos. Acabou a força compradora. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver esse segundo movimento. A mesma coisa. A virada do saldo delta de mais 915 comprador para o próximo saldo delta menos 255. E perceba que houve a virada do box, nesse caso do Renko. Ele fechou abaixo. Houve deslocamento efetivo. Esforço versus resultado. Grande volume comprador na cabeça do candle.
Aqui eu consigo ver através das linhas amarelas aqui, que é o fator que mostra o volume, tudo bem? Tá? Grande volume comprador, na cabeça do candle demonstrando a absorção, tá? E a virada do saldo delta extremamente comprador para extremamente vendedora, tá? Start de movimento com imbalances de venda nesta região, tanto aqui quanto aqui. Se você não entra vendendo aqui, aqui você já entra vendendo, você acredita, vale a pena assumir risco, mas cuidado, cuidado. As pessoas são mal instruídas. No geral, só aprende a olhar o que é agressão. Muita gente, acredite, gente. Você já deve ter feito isso, você sabe. Você que olha o Times in Trades, você vê agressão de compra, agressão de compra, agressão de compra, agressão de compra. Força comprador, fluxo comprador e o preço subindo um pouquinho. Você entra comprando, você entra tomando aqui em cima. Não adianta mentir para mim, eu sei que você faz isso, porque você só mensura a força. Você vê compra, 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 força, 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 e o preço começa a subir devagarinho, você compra junto. É assim que você aprende, você olha o Times in Trades assim. E você compra junto no topo do movimento. Aí chega aqui, o preço sobe um ponto e meio e cai e devolve tudo na sua cara. E você é estopado, você não entende. Você não entende o que está acontecendo. O Footprint ele te ajuda a entender melhor isto. Tá bom? Então, necessariamente falando, gente, o que eu estou dizendo para você? Você muitas vezes não vai tomar a sua decisão nesta barra. Nesta barra. Você vai ver a absorção acontecendo. Na próxima barra ele começa a trabalhar abaixo, mesmo o saldo delta tendo sido extremamente comprador. Na próxima barra ele começa a trabalhar abaixo e você vê que o comprador, ele sumiu. Olha aqui, ó, o comprador sumiu. Olha aqui, ó. O comprador sumiu. Olha aqui os imbalances de venda. Olha o vendedor forçando 50, 60, força na venda. Olha a virada do saldo delta. Gente, então o que acontece com as pessoas? Por que as pessoas são estopadas? Porque vê a entrada de fluxo agressivo comprador aqui e entra comprando aqui. E daí é estopado. Se você tem um pouco de paciência em procurar o sinal, em ver a absorção acontecendo, ver a ineficiência da continuação desse movimento, no final desse movimento altista, e daí na sequência você vê aqui, sumiu o comprador aqui, ó, sumiu o comprador, e começa a ter boletada de venda e o preço realmente começa a trabalhar abaixo, você já entra vendendo aqui, gente. É muito forte essa interpretação. Você entra vendendo aqui, ó, e põe teu stop curtinho aqui em cima, ó, 2, 3 pontinhos, tá? E acredita. Aí você fala, cara, olha só, 900 e... olha o saldo delta comprador, 55, 230, 190, 915k. E na sequência, no próximo candle, o preço fechou abaixo. Não faz sentido isso. 915k foi o maior saldo delta comprador. O preço deveria continuar subindo. A absorção. E na sequência, ó, sumiu o comprador. Olha como é que o player faz. Ó, e ele sabe, acredite, ele sabe que você vai entrar comprando aqui, ó. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Você entra comprando aqui, ele vem e te estopa. Aí ele esfrega na sua cara, fala, olha, você não esperou o sinal de absorção. Olha, acabou, eu não tenho intenção mais de comprar. Agora eu quero vender. Olha que sacanagem, olha como é que ele trabalha. Olha a virada do saldo delta. Olha a ineficiência na continuação desse movimento altista, apesar do saldo delta extremamente comprador. Então é esta manha, é este sinal operacional, é isto que o Footprint te traz, esta percepção. Basta você não ser ansioso e entrar aqui, achando, cara, tá explodindo, o saldo delta extremamente comprador, vai subir. Observe a pernada prévia, observe aqui, ó, que realmente só tinha comprador aqui, mas observe que o vendedor apareceu aqui. Leia o preço, olha aqui anteriormente, ó, 15, 80, 15, cadê o vendedor? Aqui não tem vendedor, mas o vendedor apareceu aqui, gente. Olha agora o vendedor brigando com o comprador aqui. No que pese o saldo ser extremamente comprador, o vendedor apareceu e ele anulou, ele absorveu a agressão de compra. E o próximo candle abre abaixo e começa a ter, aí agora o comprador some. Eu estou sendo repetitivo para você colocar isso na sua cabeça. É esse sinal que eu quero, é isso que a gente busca. Uma absorção forte, mostrando que aqui em cima tem vendedor. A falta de interesse de comprador na continuação da tendência de alta, ou seja, a exaustão, e o start de movimento com imbalance de venda através de força vendedora. Gente, isso aqui é venda. Isso aqui é reversão de movimento, é venda. A virada do saldo delta. Tá? Então, cuidado. As pessoas são mal instruídas no geral.
aprende a olhar apenas a agressão. Você observa uma grande entrada de fluxo comprador no topo, depois do preço já ter subido consideravelmente. E imagina que é a continuação da tendência prévia, é o que está acontecendo aqui. E é assim que as pessoas aprendem, elas são estopadas. Observe a relação esforço versus resultado, que é igual ao deslocamento. Tá? Mensurar a absorção é primordial. Os candles de força geralmente aparecem no início do movimento e no final do movimento. Tá? Não é assim que você aprendeu quando a análise técnica clássica. Você não vê um candle de força, um marubozu de força, perdão. Você vê geralmente o quê? Você vê geralmente o que? Agora você está entendendo por que isso acontece. Um marubozu de força no start do movimento, depois você vê pequenos candles se formando na continuação da tendência de alta e você vê um grande marubozu de força no final do movimento. E aí você fala, aí você aprende, eles falam para você, eu sei porque eu aprendi assim. Marubozu de força, continuação da tendência de alta, compra. Marubozu de força, continuação da tendência de alta, compra. E aqui, aí você compra aqui, e daí o que acontece? Você é estopado. Você é estopado. Tudo bem? Entenda a sistemática, leia o preço. É muito claro, se você tiver um pouco de paciência e observar essas formações, o momento da reversão de movimento, e você tem segurança para tomar a sua decisão. Tudo bem? Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Então, este é o terceiro sinal de reversão. Tá? O que você tem que fazer agora? Na próxima aula eu vou fazer isso com você. A gente vai trazer o nosso gráfico aqui e vai buscar isso. Eu vou provar para você, mas você já pode fazer isso na sua casa. Pare de assistir o curso. Vá procurar isso, vai masterizar isso, vai ver se faz sentido. Veja isso acontecendo. Aqui, ó. Agora começa a juntar o quebra-cabeça. Começa a juntar tudo. Veja isso acontecendo. Você vai ver como isso é poderoso. Você vai ver, cara do céu. É isso que eu quero procurar. Como que eu fiz leitura de fluxo até hoje sem saber desta ferramenta, dessas interpretações? Tudo bem? Sucesso, grande abraço e até a próxima aula.